Bom, pessoal, a gente está iniciando as nossas aulas sobre programação linear, iniciando a parte de otimização da disciplina, e a gente vai iniciar a parte de programação linear vendo rapidamente o conceito de programação linear. Basicamente, a gente tem um sistema de equações lineares da forma ax igual a b, e apesar do conjunto solução desse sistema ser, digamos, ter todos os seus elementos equivalentes entre si, no sentido de satisfazer o sistema linear, é possível que a gente consiga enxergar alguma métrica que permita que que algumas das soluções se tornem mais interessantes que outras. É possível que as soluções representem custos ou ganhos, e no sentido de soluções representarem custos, a gente gostaria de obter a solução de menor custo, ou no sentido de as soluções representarem ganhos, a gente gostaria de obter as soluções de maior ganho. Em geral, um programa linear ele é apresentado como um objetivo de minimização ou maximização da sua função objetiva, que é uma função linear, né? Basicamente um produto interno entre um vetor de coeficientes e um vetor de variáveis sujeito às restrições lineares impostas por um sistema linear, certo? Então, quando a gente consegue expressar um problema de otimização nessa forma, com um objetivo, seja de máximo ou de mínimo, uma função objetivo linear, essencialmente um produto interno entre um vetor de coeficientes e um vetor de variáveis, e um conjunto de restrições que pode ser expresso como um sistema linear nas mesmas variáveis da função objetiva, então a gente tem um programa linear. A gente vai dividir o nosso estudo de forma que, primeiro, a gente vai entender como utilizar programas lineares para modelar situações concretas, situações do mundo real, e em seguida a gente vai para uma abordagem mais teórica, em que a gente vai não modelar problemas, mas resolver modelos. A gente vai aprender o método simplex, que nos permite resolver modelos lineares, programas lineares, tá bem? Então, apesar disso parecer muito restritivo, apesar de parecer que impor que as nossas funções objetivos sejam lineares e que as nossas restrições formem um sistema de equações lineares, apesar disso parecer bastante restritivo, na verdade existem diversas técnicas que nos permitem expressar grande parte de situações reais como entidades lineares, tá bom? Então a gente vai começar o nosso estudo de modelagem matemática e a gente vai observar modelos matemáticos lineares como um estudo de caso, uma vez que não existe como eu posso dizer, não existe uma abordagem, digamos, metódica quanto à a elaboração de um modelo linear. É um processo que pode ser considerado bastante criativo, tá bom? Mas a gente adquire experiência na elaboração de modelos lineares, observando problemas e tentando e tentando modelar esses problemas na forma de entidades lineares, com objetivos lineares e restrições lineares, tá bom? Então, começando o nosso estudo de caso, a gente vai ver o problema da dieta, que é um problema clássico de programação linear. E esse problema consiste de determinar um grupo de alimentos para compor a sua alimentação semanal, digamos, de tal forma que esse grupo de alimentos satisfaz os seus requisitos nutricionais e
tem o menor custo possível, no sentido de você comprar esses alimentos, tá bom? Ou seja, o problema da dieta está focado em selecionar quantidades de alimentos para o seu consumo semanal, de forma que essa quantidade de alimentos para o seu consumo semanal satisfaça critérios nutricionais e seja o mais barato possível, tá bom? Então a gente tem uma dieta, né? Então a gente tem uma dieta que é passada para a gente de maneira fictícia, né? A gente tem a seguinte tabela que determina IDs de alimentos para a gente poder se referir numericamente a esses alimentos, o nome desses alimentos, o valor calórico dos alimentos, o valor proteico, a quantidade de cálcio que cada alimento nos proporciona, o preço unitário ou de uma forma que possa satisfazer de uma forma que possa quantificar certos alimentos. A gente está estabelecendo que cada alimento possui algo chamado de porção, seja ele unitário, como é o caso de uma torta de cereja, ou algo mais incontável, como o leite. A gente está abstraindo uma unidade do alimento como porção, seja meio litro de leite ou uma fatia de torta. A gente está estabelecendo uma coisa mais abstrata para simplificar a modelagem, uma porção. Aí cada alimento, a depender de sua natureza, vai ter um tipo de porção diferente, seja uma fatia, seja uma quantidade em litros, uma quantidade em gramas e assim por diante, tá bom? Então a gente tem o preço da porção de cada um desses alimentos em alguma unidade monetária. E, é claro, a gente também não pode abusar desses alimentos por quaisquer razões que sejam. Então, existem limites diários do quanto você pode consumir de cada um desses alimentos. Então, eu devo até me corrigir porque eu pensei que esse problema ia se enunciar de uma forma semanal, mas aparentemente ele vai ser enunciado de uma maneira diária. Então, a nossa ideia é ter uma dieta, dada essa tabela que nos diz informações nutricionais dos alimentos. O nosso problema consiste em obedecer uma dieta passada por um nutricionista que satisfaça os seguintes requisitos. A nossa dieta diária, ela precisa ter 2.000 quilocalogramas de energia, 55 gramas de proteína, 800 miligramas de cálcio. E também é recomendado que a gente obedeça os limites diários de cada alimento. Uma vez que a gente sabe o que seria a nossa dieta recomendada, a gente gostaria de determinar as quantidades de alimentos que a gente vai consumir diariamente, de tal forma que a gente consiga obedecer a nossa dieta com o menor custo possível. Então a gente vai começar a modelar esse problema em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente precisa determinar as variáveis do nosso problema, ou seja, a gente precisa estabelecer incógnitas para representar grandezas que a gente gostaria de tomar decisões sobre. Como a gente está querendo decidir a quantidade de cada um desses alimentos que a gente vai consumir diariamente, é natural você imaginar que a gente vai ter uma variável para quantificar as porções de aveia que a gente vai consumir no dia, uma variável para quantificar as porções de frango que a gente vai consumir no dia e assim por diante. Então, os nossos IDs, eles nos ajudam a criar essas variáveis. A gente vai ter a variável x1 para falar das nossas quantidades de aveia, a variável x2 para falar o número de porções de frango que a gente vai consumir diariamente, a variável x3 para falar o número de porções de ovo que a gente vai consumir diariamente, x4 para falar o número de porções de leite que a gente vai consumir diariamente e assim por diante, tá bom?
Então a gente cria 6 variáveis de x1 a x6 e cada uma delas tem o objetivo de determinar a quantidade de porções que a gente vai consumir de cada um desses alimentos. Pois bem, a gente precisa, uma vez criadas as variáveis, criar as restrições. A gente tem restrições que nos são passadas pela dieta em questão e pelos limites diários de consumo de cada um desses alimentos. E a gente precisa criar restrições que utilizem as variáveis que a gente tem criado, de tal forma que as nossas restrições lineares reflitam a descrição da nossa dieta e reflitam também uma obediência aos limites diários de consumo de cada um desses alimentos. Dessa forma, a gente vai precisar obedecer quantidades mínimas de energia, proteína, cálcio, e daí a gente precisa observar que cada uma dessas componentes, energia, proteína e cálcio, vai ter uma restrição de uma quantidade mínima de cada uma dessas entidades que a gente precisa consumir. Então, a gente pode observar que a gente precisa de pelo menos 2.000 quilocalorias de energia. Como a gente precisa de pelo menos 2.000 quilocalorias de energia, a gente vai ter uma restrição de maior ou igual, onde o nosso limite são as 2.000 quilocalorias, e no lado esquerdo a gente tem cada um dos alimentos com a sua variável sendo multiplicada pela quantidade de energia que uma porção proporciona. Então você observa aqui as variáveis correspondentes aos alimentos sendo multiplicadas pela quantidade de energia que uma porção daquele alimento proporciona, e isso tem que ser pelo menos 2.000 quilocalorias, quando a gente decidir o valor de cada uma dessas variáveis, né? Por exemplo, se a gente está dizendo que x3 é igual a 2, a gente está dizendo que a gente vai consumir 2 porções de ovos por dia. E no momento que a gente faz isso, a gente está multiplicando 160 por 2, e a gente tem desse lado aqui, partindo desse termo, 320 unidades de energia, né? Quilocalorias, contribuindo para a gente obedecer esse limite de pelo menos 2.000 quilocalorias. Então a gente tem a nossa primeira restrição, relacionando as quantidades de porções de alimentos com seus valores energéticos e um limite inferior de 2.000 quilocalorias que a gente precisa obedecer. Da mesma forma, a gente vai ter para os valores proteicos, a gente precisa de pelo menos 55 gramas de proteína. Então a gente tem um limite inferior de 55 gramas de proteína, e no lado esquerdo a gente tem as variáveis sendo relacionadas com o valor proteico de cada porção desses alimentos. Daí, se a gente consome 3 porções do alimento 1, ou seja, se a gente consome 3 porções de aveia, a gente está multiplicando essas 3 porções de aveia por 4, e a gente está observando que consumir 3 porções de aveia nos dá uma quantidade de 12 gramas de proteína. E isso contribui junto com as outras quantidades de porções para a gente satisfazer o limite inferior de 55 gramas de proteínas, tá bom? Então, novamente, a gente tem no lado esquerdo uma expressão linear que relaciona os valores proteicos com as quantidades de porções de cada um dos alimentos para completar o limite inferior de 55 gramas. A mesma forma a gente vai ter para o valor de cálcio que cada um desses alimentos proporciona em sua porção. A gente tem os valores de cálcio que cada porção desses alimentos nos proporciona. A gente multiplica cada valor de cálcio pela quantidade de porções que a gente está planejando consumir.
por enquanto é uma variável, e em seguida relaciona isso com um limite inferior de 55, essa é a parte do cálcio, e em seguida relaciona isso com um limite inferior de 800 miligramas de cálcio, tá bom? Por fim, a gente precisa obedecer os limites diários. A gente não pode consumir mais que 4 porções de aveia, mais que 3 porções de frango e assim por diante. Então, a gente fecha o modelo matemático com as restrições dos valores nutricionais de energia, proteína e cálcio. São restrições de limite inferior, né? São restrições de maior ou igual. Com as restrições de limite superior para a quantidade de porções que a gente pode consumir dos alimentos diariamente, você pode verificar que isso corresponde exatamente aos limites diários, né? A gente está relacionando as quantidades de porções que a gente pretende, que a gente planeja consumir com o seu respectivo limite diário, né? Seu limite superior diário. E por fim, a gente vai utilizar o último dado das nossas informações, que é o preço de cada uma dessas porções. Então, uma porção de aveia custa 3, uma porção de frango custa 24, uma porção de leite custa 9, uma porção de ovo custa 13. E a gente vai relacionar os preços com as quantidades de porções que a gente planeja consumir na nossa dieta diária. E essa é a nossa função objetiva. Uma vez que a gente determine quantas porções de cada um dos alimentos a gente gostaria de consumir diariamente, a gente vai ter determinado valores para as variáveis de x1 a x6 e, portanto, vai ter determinado um valor para aquela solução. Ou seja, se a gente atribui valores de x1 a x6 que satisfazem essas restrições, a gente tem uma solução viável. Qual o custo dessa solução viável? O custo dessa solução viável é dado pela função objetiva. Você substitui a valoração atribuída a x1, o número de porções do alimento com ID1, o número de porções do alimento com ID2 e assim por diante, e obtém o valor atribuído àquela solução viável. No caso, é um custo, porque a gente está tentando minimizar o preço da composição da nossa dieta. Ou seja, a gente está tentando decidir as quantidades de porções dos alimentos tabelados de tal forma que a gente pague a menor quantidade de dinheiro possível para consumir esses alimentos e de tal forma que esses alimentos nos proporcionem diariamente os valores nutricionais que a gente precisa para um dia e de tal forma que a gente respeite o limite de consumo diário de cada um desses alimentos. Por fim, é interessante notar a natureza das nossas variáveis, né? A gente tem variáveis não negativas, porque é possível que a gente deixe de selecionar um certo alimento, ou seja, que a gente consuma 0 porções de um certo alimento. Para alguns alimentos é factível que a gente consuma uma quantidade fracionária de uma porção daquele alimento. Por exemplo, se uma porção de leite for 1 litro de leite, a gente sabe que é perfeitamente possível fracionar 1 litro de leite. Então é natural a gente pensar que a gente pode selecionar frações das nossas porções. O que não dá para fazer é consumir uma quantidade negativa de um certo alimento. Então, as nossas variáveis têm essa natureza não negativa, que é bastante correspondente à realidade de como selecionar uma certa quantidade de um alimento para formar uma dieta correspondendo a valores nutricionais, limites diários e, preferivelmente, com o menor custo possível. Nessa parte da disciplina, a gente vai aprender a criar modelos matemáticos. Novamente,
acaba sendo um processo bastante criativo, que a gente toma prática observando modelos matemáticos e também tentando construir os nossos próprios modelos matemáticos, certo? Na próxima aula, a gente vai observar mais modelos matemáticos e, por enquanto, a gente fica por aqui. Então, até mais.